Shualem do Eterno, o Ohavil do Eterno sobre suas vidas, amados. Hoje eu quero conversar um pouco sobre a parte espiritual da coisa, né? Como a palavra diz que hoje a adoração é espírito em verdade e que as práticas hoje é espiritual, né? É o que vale hoje a prática espiritual. Então eu quero conversar um pouco sobre isso, né? Trazer alguma coisa, né, que possa edificar suas vidas através dessa mensagem, porque há muitas pessoas que não entendem muito esse fato assim de das igrejas evangélicas operarem milagres físicos e muita gente, o corpo de Yahusha não operar esses milagres, né? Se você perceber bem, o que acontece, né? O Yahusha, quando ele esteve aqui, ele veio cumprir a lei, né? O período que ele veio cumprir a lei. Era a parte física, né? Porque antigamente era sacrifícios físicos, né? Holocaustos, essas coisas que se levavam ao Criador. Hoje não é nada disso, né? Ele fez todo o sacrifício por nós, né? Pagou todo o preço por nós para que a gente fosse livre do pecado e da morte, aqueles que creem nele, né? Então o que acontece? A nova aliança, ela não começa onde começa Mateus, no nascimento dele. A nova aliança, ela começa após a morte dele, né? Porque a palavra lá em Hebreus 9:17 diz que no caso de um testamento é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é válido no caso de morte e nunca vigora enquanto vive aquele que o fez. Então o testamento ele só vale a partir da morte do testador. Então o que acontece? O Novo Testamento ele só vale depois da morte do Yahushua. É um período antes da morte dele e um período após a morte dele. Um novo pacto após a morte dele, né? Quebrando o pacto antigo que era da lei, da aliança antiga, do testamento antigo. Então o que acontece? Quando Yahushua esteve aqui, ele operou muitas coisas, né? Fez muitos milagres, muitos prodígios, e disse que aqueles que crerem nele, na palavra dele, fariam coisas maiores do que estas, né? Do que as que ele estava fazendo. Então o que acontece? Naturalmente a gente olha para esse lado da coisa, né? Se ele abriu os olhos de um cego, aqueles que creem nele têm que fazer isso também, né? Se ele fez paralítico andar, aquele que anda nele tem que fazer isso, tem que fazer esse prodígio também, né? Exercer essa cura, esse milagre. Porém é o seguinte, né? Ele tinha preparado coisas maiores ainda para nós, né? É o que diz lá em Hebreus 11, quando fala de fé lá, que fala que vou citar os nomes que é blasfemados, porque são muitos nomes e até eu não sei, não conheço todos, né? Então eu não vou fazer graça aqui agora, misturar, embolar coisa. Então ele fala que ele fala de Noé, ele fala de Moisés, né? Ele fala de todos aqueles de Elias, de Enoque, de vários, né? E fala no final disso que, embora a gente esteja rodeado de grandes nuvens de testemunhas, né? Ele tinha preparado algo perfeito para nós. Que aqueles, né, todos esses que eles citam lá em Hebreus, não seriam aperfeiçoados sem nós. Por quê? Porque a nossa ação hoje ela é uma ação espiritual, né? Não importa para ele. Se você tira um paralítico, cura um paralítico, faz ele andar, você fez ele andar, é uma coisa física, né? Você não está trabalhando no espiritual dele. O que é mais importante para Yahusha, para o corpo, para a igreja e mesmo para a pessoa, é que os olhos espirituais dela se abram, que os ouvidos espirituais dela se abram para enxergar a verdade, né? Porque as pessoas ultimamente hoje estão cegas espirituais, né? Totalmente amarradas espiritualmente, sem poder caminhar, estão sem ouvir, né? Com os ouvidos espirituais fechados, com os olhos espirituais fechados. Então, para nós, essa é uma grande a grande virtude da coisa, porque nós movemos o mundo espiritual, nós podemos, com a força do Espírito Ruha que move em nós, quebrar cadeias, romper grilhões, né? Romper essas amarras que existem no mundo espiritual. É uma coisa muito grandiosa e muito mais tremenda do que uma operação física, né? Que você que salva uma alma, você pode salvar uma alma através do Ruha, você pode levar uma pessoa a adorar um Criador do Universo. É um milagre isso, né? Se transformar a mente de uma pessoa, uma renovação de mente, né?
um, um, um encontro com o Pai Eterno. É uma coisa muito grandiosa. E justamente porque, né? Veja bem o que veio. Ele fez uma coisa tão grande para nós, tão preciosa para nós e tentando nos guardar, né? Porque ele conhece a nossa natureza. Ele sabe que se você operar um milagre, se você levantar um defunto, né? Porque a morte se ressuscita também, se ressuscita a morte, porque o povo está morto espiritualmente. Então, quando você ressuscita, então tudo que está na lei é sombra do que acontece hoje na realidade do novo pacto, da nova aliança, que é você viver no mundo espiritual, atuar no mundo espiritual, né? Ter ligação no espiritual com ele e mover esse mundo, né? Ter autoridade sobre esse mundo espiritual. E essa autoridade ela vem em nome de Yahushua, ela vem com o Ruha na sua vida. Então o que acontece? Ele, né, nos guardou de muita coisa, né? Porque ele conhece a nossa natureza humana, ele sabe que a nossa natureza humana ela é complicada, que né, nós somos soberbos, vaidosos, essa era. Então quando você opera um milagre físico, você naturalmente, se você operar um prodígio desse, naturalmente você vai se envaidecer, você vai ser soberbo, você achar que você pode, né? Porque esse povo que faz isso aí, fala que não, que é umidade, que é isso, que é aquilo, isso é tudo fingimento, né? No fundo dele, porque o que importa é o que está por dentro, ele não vai julgar ou ouvir o que eu vou falar, ou o que eu vou dizer, ou que ele vai ver de mim. A palavra fala muito bem isso em Isaías, acho que é 11, capítulo 11, né? Ungido do Criador, do trono de Jessé, sairá um rebento, e nele se repousará o Ruha do Criador, o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de verdade, e cita lá os espíritos, os 7 espíritos do Criador. E esse não vai julgar segundo a vista dos seus olhos, nem o ouvir falar, mas segundo o coração. Então é uma coisa interior. Então não adianta eu falar que não sou isso, que não sou aquilo, se por dentro eu sou, se eu vivo de máscara. E na verdade quem opera esses milagres são vaidosos, eles têm uma aparência de fingimento, uma aparência de máscara. E ele te livrou disso, porque sabe que se você operar essas coisas fisicamente, você vai envaidecer, você vai achar que você pode alguma coisa, que você tem algo em si, e não é isso, né? A gente sabe que não é isso, nós não somos isso. Então isso é uma proteção para nós, né? Para nos guardar disso. Isso é tão grandioso que ele preocupou até nisso pra gente, né? Ele teve essa preocupação, né? Quando ele preparou esse novo pacto, essa nova aliança que aperfeiçoou a gente, né? Ele viu todas as coisas, ele conhecia a natureza humana, então ele falou assim, vamos fazer dessa forma, estabeleceu o que tinha que ser feito e fez, né? E nos deixou essa herança, né? Uma herança grandiosa demais da conta para aqueles que creem nele. Então, na verdade, a coisa é espiritual, né? Não se preocupa se o mundo te cobra isso, né? Cadê os prodígios, cadê os milagres? Não existe isso não. Na verdade, esse sistema ele não faz milagres através do Ruha. Ele faz um negócio com Satanás, porque tudo envolve dinheiro, né? Que envolve mentira, envolve engano, entendeu? Então isso é uma própria estratégia do inimigo, né? Porque o inimigo, o que ele fez? Ele viu isso, então o que ele fez? Ele atua muito nessa área física, que não condiz com a verdade do Criador. Por quê? Para enganar, para trazer engano às pessoas, né? Porque ali está vendo a coisa visível, né? E ele fala que é bem-aventurado aquele que não vê e crê, né? Aquele que não precisa de ver as coisas para crer nele, né? Então essa é a verdade da coisa, essa é o entendimento da coisa. Você vê bem, eu vou ler para vocês, olha só que tremendo que é a palavra, né? Porque o Criador, o nosso Criador, ele nos ama tanto que ele deu as coisas assim em pratos limpos para nós, né? E aquele que tem ele revela a verdade, né? Porque quando ele veio, quando ele fala assim, quando ele fala para eles lá, ele falava ele, a pessoa, que aquele que ouve a minha palavra, né? E obedece, nesse eu entrarei e farei morada nele, né? Aquele que crê na palavra dele, que segue a palavra dele, que ouve a palavra dele. Ele falava isso para os discípulos, né? Eu falo por parábola para vocês, para que eu falo por palavra para o povo, para que o povo não entenda, né? Eles ouçam, mas não entendem. Para vocês eu falo abertamente. Então é ele falando, ele era a palavra, ele falando para quê? Para os deles, para aquele que eles escolheu, né? Naquele que ele escolheu, ele abria
a parábola conversava direito, conversava certinho sobre tudo, não oculta as coisas, e entanto com as pessoas do mundo era tudo oculto, eles não tinham capacidade nem discernimento de entender e conhecer aquilo que ele estava transmitindo. Mas para os deles ele dá entendimento para conhecer aquilo. Antes ele veio como pessoa, pessoa física, e falou abertamente. Hoje é o que? É a nível espiritual. Ele hoje no nível espiritual fala para os deles, para os dele. Não é verdade? É isso que nós temos que crer, que ele, embora sendo espírito, ele não, a gente não seja visível, ele está conosco, ele está falando conosco, ele está revelando para nós as coisas dele, e não está revelando isso para o mundo, né? O mundo não vê, não conhece, mas nós conhecemos. Ele revela e abre para nós a verdade das coisas, porque tudo que foi escrito, foi falado, é tudo parábola, né? Uma coisa muito assim, que eu falo muito, né? É o espírito, né? Quando fala do sétimo dia, as pessoas querem guardar o sábado. Ah, que tem que guardar o sábado, que é isso, que é aquilo. Porque o Criador fez o universo em 6 dias, no sétimo descansou. O Criador cansa, né? Vamos raciocinar, o Criador cansa, o espírito cansa. Então não é fato o que está escrito. Eu não posso olhar pela palavra, eu tenho que olhar pelo discernimento da coisa, pela palavra, por aquilo que ele me fala espiritualmente. Né? Eu não posso ver o que entendimento de homem, entendimento porque julgou, porque está escrito daquela forma. Não é isso. Né? Tudo que ele fez é por parábola, é para entendimento, e só revela o entendimento aos dele, aquele que tem o Ruha, o Espírito da Verdade. Aqueles que confiam nele, aqueles que reconhecem e consideram a presença dele na vida da gente, né? Naquele que considera a vida dele, considera ele como uma pessoa, como um amigo, como alguém que está do seu lado, né? Para compartilhar, para falar, você tem liberdade com ele, você é amigão dele, e ele fala, ele conversa, ele se abre, ele fala das coisas dele, ele dá a conhecer das coisas dele. Mas para quem? Para quem tem intimidade com ele, para quem ele quis revelar as coisas, e para quem ele quer revelar, né? Então é isso a verdade da coisa, né? E as pessoas não se preocupem com essas coisas, né? Não se preocupe, tenha convicção que o, o Espírito, a excelência do poder, né? A excelência do poder, o Espírito que levantou Yahushua e levou ele à destra do ele à destra do Pai, esse mesmo Espírito opera nos que creem, rompendo barreiras espirituais, fazendo milagres, prodígios espirituais, desafiando as trevas, né? E quebrando, libertando cativos, né? Ide, portanto, curai os enfermos, né? Levando a palavra dele, né? A palavra dele, ela liberta. Mas a palavra dele sendo fluída através da sua vida, não a sua palavra, aquilo que você entende, aquilo que o sistema colocou, aquilo que o mundo entende, mas quando você é usado como canal dele, né? Que você deixa ele falar através da sua boca, usar o seu ser, né? Então isso traz libertação, isso traz curas, isso traz liberdade aos cativos, né? E é tudo espiritual, é a nível espiritual a coisa, né? Então assim, tenham mente nisso, busquem no Criador essa mensagem, né? Essa verdade, porque ele fala e ele quer falar, e ele vai falar aos dele. Não adianta querer, porque ele não vai falar aqueles que ele não quer. Ele fala quem ele quer, tem misericórdia de quem ele quer, compaixão de quem ele quer, ele agrada de quem ele quer. Tudo depende dele. O querer e o efetuar é dele. Então eu quero ler para vocês assim Malaquias, para vocês só terem uma ideia da coisa. A coisa ela é muito tranquila. Eu vou ler aqui nas próprias escrituras, nas escrituras sagradas, os nomes transliterados. Eu vou ler para vocês uma parte aqui das escrituras para vocês entenderem um pouco a coisa. Eu perdi meu óculos aqui, eu sem óculos, e eu não faço quase nada. Pelo menos ler essas coisas aqui eu não consigo. Peraí, deixa eu achar meu óculos, ele tem que estar por aqui. Só um minutinho, gente, eu devia ter olhado isso antes, ele está aqui. Então veja bem vocês, olha o que diz Malaquias 3,18. Malaquias todo mundo conhece, que é uma parte que o sistema religioso fala muito e tenta colocar o dízimo, né, nessa palavra eles tentam convencer as pessoas sobre o dízimo, né? Então o que acontece? A verdade essa parte é uma parte da época física, da época da lei, onde que não se praticava a parte física, a parte da lei. E ele vem falando para o sacerdote. Dízimo é uma história muito, muito grande,
uma história que, que dá para comentar nesse dia. Tem que ser separada essa história do dízimo. Mas o que acontece? Ele fala do dízimo, do sacerdote que está roubando dízimos e tudo, né? Aí ele vem falando. Aí eu vou ler essa palavra para vocês entenderem essa palavra, e eu vou te falar o que ela diz na realidade de hoje, no mundo espiritual de hoje. Olha só, veja bem, a partir do, do versículo 14, diz assim, portanto, a partir do 16, então os que temeram e amaram Yahulim falarão dele, uns aos outros, e em um livro de memorial diante de Yahulim foram registrados os nomes dos que temem e centram nele o seu pensamento. Serão meus, diz Yahulim, Tsuvaião Shomayal, rei dos exércitos. Nesse dia serão como meu tesouro particular. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho obediente e leal. Verão então a diferença entre Yahulim, o que o Yahulim faz, entre os justos e os ímpios, entre os que servem e os que não servem. Então ele fala que aqueles que falam dele, aqueles que o amam, fala dele, né? Aqueles que o temem, né? Que concentram seus pensamentos nele, fala dele, né? Então esses ele escreveria num memorial, num livro, né? E esses ele cuidaria, livraria e cuidaria deles como um filho leal e obediente. E ele veria a diferença entre o justo e o perverso, entre os que servem e os que não servem, entre os ímpios e os pecadores. Então assim, o que ele fala? Aí o que é dízimo hoje, né? Essa palavra vem falando de dízimo. E depois o que ele fala? Ele vem falando, ele fala que aqueles que amam, ele falam dele. Falam dele. O que é dízimo? Ele vem falando isso, tá vendo? Ele vem falando isso. Que o que é dízimo? Né? Aqueles que ele vai escrever no livro da vida, aqueles que falam dele, aqueles que amam ele, que concentram o pensamento nele, aqueles que obedecem a ele, né? Esse verá a diferença entre o justo, verá a diferença entre os justos e os perversos, que servem e os que não servem, entre os ímpios e os pecadores. Esse verá a diferença, esse ele acolherá, esse ele cuidará, esse ele abraça. Dízimo hoje é você dar. E dar o quê? Ele às pessoas, né? Hoje é você falar da palavra dele, esses que ele honra, que vai escrever no livro da vida, aqueles que o amam, temem a ele, aqueles que obedecem à lei dele, os mandamentos dele. Lei, vamos tratar de duas coisas. A pessoa fala muito em lei do novo pacto para cá. Lei tá da morte dele para trás. Mandamentos dele tá dali para frente. Não importa o que está escrito, não importa o que dizem, o que importa é o que o Espírito diz e que o Uruha diz. Hoje são mandamentos, ele tem mandamentos pra gente, né? E os dois grandes mandamentos são amar a Yahuwah sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então isso engloba tudo, isso é tudo hoje. São dois mandamentos que importa para você, né? A lei é coisa do passado, é coisa de prática física, né? Hoje você não precisa fazer nada, porque se você faz alguma coisa em sacrifício a ele, você está dizendo que o sacrifício dele não foi suficiente, que você precisa completar isso, que você precisa ajudar ele. Que é isso? Né? É uma questão de ver as coisas, entenderem as coisas, né? E é a nível espiritual. Todo mundo fala assim, hoje a adoração é espírito em verdade. Mas o que é adoração espírito e verdade? Você quer praticar físico, então não é espírito, né? O que a carne pratica não é físico, não é espírito, é físico, é parte de lei, né? Não quer dizer que você não tenha que ter uma vida de moral, que você não tem que ter uma vida certinha de conduta. Eu falo sempre, a gente é justo. Quando o Criador denota, faz qualquer referência ao servo dele, ele diz íntegro, justo e reto. Então nós temos que andar em integridade, em justiça e em retidão. Ele fala que se você andar nas veredas da justiça, ali você o encontra. E que os justificados é que vão que são escolhidos, que é o povo dele, é o povo justificado. Então o que acontece? Ele fala lá, a Bíblia diz que em Hebreus 12, eu acho, fala que sem santificação ninguém verá a Deus, né? Vamos falar como está escrito na Bíblia. Sem santificação ninguém verá a Deus. A Deus é outros 500, sabe? O Deus e santificação é outros 500. Na palavra de Yahuwah,
ele diz que sem ser justo ninguém verá a Yahu. Quando a oração em Mateus 6, né, santificado seja o teu nome, a palavra diz, honrado seja o teu nome. Entendeu? Então eles botaram esse termo de santo aí, que vem da etimologia de Satã, e o que está. E a verdade, esse termo santo, ele veio da católica, ele implantou ele porque é uma palavra de origem de Satã, é da etimologia da palavra Satã, e ele denomina esse santo a quem? A quem são os santos da católica? Né? São as imagens, tudo aquilo que não é do Criador. Né? Tudo aquilo que o Criador abomina, que são imagens de escultura, adoração a ídolos, essas coisas. Esses são os santos. Né? Isso condiz com o Criador? Não, é simples, gente, é raciocínio, é buscar nele, é entender ele, conhecer ele, que ele vai revelar a vocês a verdade sobre todas as coisas, e vocês não vão andar confundidos, porque vocês não adianta ficar ouvindo o que um fala, o que o outro fala, porque toda a gramática, toda a língua, ela foi feita por homens, ela condicionou, ela botou um termo e botou assim, eu hoje, se eu fazer um termo, fosse alguém de autoridade no mundo de gramática, no mundo da literatura, eu ia dizer assim, vou inventar uma palavra, tal palavra, o que ela significa? Ela significa isso, e isso seria implantado e as pessoas assumiriam aquilo. Foi isso que foi feito. Eles botaram palavras, botaram palavras, acrescentaram, porque isso foi feito por homens, isso aqui foi feito por homens. Eles querem que a gramática, que a literatura, que o Criador do universo se sujeite ao que eles fizeram. Né? E não eles se sujeitaram ao que o Criador do universo fez. O homem quer que o Criador se sujeite a eles, às coisas deles. Isso está errado. Ele fala que vai dar língua pura aos povos, ao povo dele. Então, justamente por isso. Por quê? Porque as línguas foram contaminadas. Homens colocaram termos que são termos que induzem a coisas que não é dele, né? Que não conota, que não dá denotação, que não especifica claramente o que é dele, aquilo que ele quis dizer, aquilo que ele quis falar, aquilo que é dele. Uma coisa muito que eu já comentei em outro vídeo é amor. Né? E Orav, que é amor, o que vem, que conota ele. Emuná, fé, tem diferença. Muita diferença nela, né? Eu posto aí de vez em quando mostrando o que é emuná, o que quer dizer emuná. Por causa disso que é emuná, que é a verdadeira confiança, é estabilidade, né? É crer mesmo, de fato, é ter estabilidade, não é fé. Fé pode ser usado, mas não é totalmente certo. Então o que acontece? Algumas palavras podem ser usadas, não vamos ser tão radicais, né? Porque ele entende, ele é o Criador do universo. Mas a gente tem que nos purificar das coisas e entender o que é espiritual, o que são as coisas dele e o que não são, o que é do mundo e o que é dele. Nós podemos separar. Ele falou assim, para a gente viver aqui como se não fosse do mundo, que nós somos dele, né? É diferente. Então, assim, meditem no que eu estou falando, né? Busquem, né? Não é para acreditar em mim, não é para ver na íntegra que ele falou, é isso. Não. Eu tenho a minha mensagem que ele manda dar. Né? Essa mensagem eu recebi ela de madrugada. Hoje, nessa madrugada. Tá vendo que eu acordei agora que meu olho está inchado ainda. Então, o que acontece? E cabelo nem penteado, né? Mas é assim mesmo, eu não sou sou meio relaxado com relação a essas coisas. Mas, o que acontece? Nós temos que falar a palavra dele. E eu tenho convicção para mim que essa palavra é dele, que é uma palavra de vida para vocês, que é uma palavra que fortalece vocês, traz convicção para vocês, que deixam vocês tranquilos, tira muito peso das suas costas, né? Porque na verdade o que acontece? O sistema religioso, ele coloca peso, né? Porque quando você aceita Yahushua, ele tira, leva todo o fardo de seu com ele. Todo fardo que você construiu durante sua vida, que você amontoou sobre suas costas, quando você conhece Yahushua, você é livre disso, ele pega tudo, ele abraça tudo e tira tudo de você. Agora, no sistema religioso não, no sistema religioso, além de você ter seus fardos, eles botam mais peso em cima de você. É totalmente diferente. Conheça Yahushua, busque Yahushua e a sua vida vai mudar, você realmente vai ser livre. Livre de todo esse sistema, livre da maldade, livre das opressões, livre do inimigo. Né? E ele leva com ele todo o seu fardo, todo o peso que há sobre sua vida, né? E ele te dá liberdade, e ele renova sua mente, ele traz para você coisas maravilhosas, coisas que o homem não pode ver, coisas que o homem não pode entender, coisas direto do trono dele, e você tem livre acesso a isso, basta querer, basta entender todo o processo, né? E conhecer de fato, não dá ouvido para homens, não dá ouvido para nada, porque tudo é contra você, todo o sistema, todo mundo, todas as pessoas, dentro da sua casa, tudo vem para dizer não para você.
tudo vem para te inibir, tudo vem para te pressionar, tudo vem para não deixar fluir a essência do Criador que tem dentro da sua vida. E você tem, você pode, basta você querer. Aminal. Fiquem na Shaolin do Eterno, um bom dia para vocês. Que o Criador esteja guardando as suas vidas, protegendo. Ele está guardando, Ele está protegendo, porque aos dele, Ele é o escudo, né? Em vão trabalha a sentinela se Ele não guardar. Então, Ele é o que guarda, né? E sobre tua vida, sobre tua casa, não vale encantamento, mas vale as bênçãos de Yahweh. Creia nisso. Aminal.